Boa noite, pessoal. Espera só um pouquinho, porque a nossa live agora ela é transmitida para o Facebook e para o Instagram, o Facebook e YouTube também, tá? Eu só estou organizando aqui tudo direitinho, já para jogar para as plataformas. Então, as mães e os pais que não têm acesso ao Instagram vai poder assistir agora nossas lives pelo YouTube e pelo Facebook das Mães Coragens, tá certo? Sejam bem-vindos à semana, o mês dos pais, né, que começa hoje, vai até o dia 9, com vários convidados aí, pais, que vai falar de suas experiências, vai falar, alguns profissionais também, vai trazer alguns assuntos pra gente, vai ser muito bacana, tá certo, pessoal? Olha só, hoje a gente vai conversar com dois pais, né, de pais atípicos, que é o Edmilson Araújo e o Carlos Alberto, tá certo? E logo em seguida a gente vai conversar com o Simon Lucas, psicólogo, que vai falar sobre os desafios e do confinamento durante a pandemia. Vão entrando aí todo mundo, sejam bem-vindos, que daqui o sozinho que está atrapalhando. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Tava com saudade de vocês, ó. Faz um tempão que eu não apareço, mas estava sendo substituída aí pela Clívia maravilhosa e pela Muri. Parabéns vocês duas. Olha, as Mães Coragens agora tem mais, né? Mais duas apresentadoras. Vai ser muito bacana, gente. Fica ligado. E eu vou pedir uma coisa para você. Você pode aí, ó, tá vendo que tem uma setinha aí no Instagram, na frente da live da gente? Envia para os seus amigos, envia para os seus contatos para ele vir assistir aqui a live da gente, tá bom? Vem aqui ouvir um pouco a história do pai atípico Edmilson e do pai Carlos também. E logo em seguida a gente vai conversar com o psicólogo. Compartilha também lá no Facebook e no YouTube. Olha só, o mês dos pais começa hoje, aí a gente vai ter amanhã, né, com o mediador Lucas Tatuí, que vai conversar com o Flávio Henrique, que é juiz de direito do TJ, e com o Jairo Lopes, que também é pai atípico, tá certo? E essa é no dia 7, deixa eu ver, aí no dia 8 a gente vai ter a Clívia, que vai conversar aqui com a Isabela Oliveira, nutricionista, e depois com o pai Aurélio, tá certo? Ela vai falar sobre autismo e nutrição, né? A Isabela vai ser muito bacana. E no dia 9, domingo, é isso? A gente vai ter a Muriele, querida Muriele, um beijão, viu, Muri? Com o Fabiano Santiago, fisioterapeuta, e com o pai Flávio Francisco. O Fabiano, ele vai falar aqui sobre pais campeões formam campeões. Muito bacana, né? Muito bacana mesmo esse mês, ó. Gente, que semana bacana, que semana maravilhosa. Deixa eu ver se o Edmilson já tá por aqui, para eu conversar. Saudade, Clívia, também, mas eu tava adorando te assistir, ó. Tava muito lindo, nossa, tava muito bacana ver você e a Muri. Mas a gente tá aqui de volta agora e esse time tá mais reforçado, né? Ó, e já tem bastante gente assistindo a gente lá no Facebook. Deixa eu falar aqui para vocês, ó, tem um monte de gente. A gente tá lá, ligadão, deixa eu mostrar quantas pessoas. Tem gente pra caramba já vendo a gente aqui, ó. A gente tá ao vivo lá, compartilha a live, tá certo? Deixa eu ver se o meu convidado já está aqui. Edmilson, você já está online? Manda um oi para mim, Edmilson. Vem aqui conversar comigo um pouquinho. Edmilson é pai atípico. Eu estou vendo aqui que o Simon já está online, não é isso? Daqui a pouco eu chamo o Simon para conversar com a gente. E o Carlos também. Deixa eu ver se o Edmilson já está online. Edmilson, se você estiver online, manda um oi aí para mim, para eu te chamar aqui. Estou conseguindo. Ah, tá aqui o Edmilson. Deixa eu fazer uma transmissão ao vivo. Olha aí, eu já perdi até. Faz um mês, gente, que eu tava. Na verdade, eu tava resolvendo outras coisas de trabalho, né? E aí agora eu tô voltando. Consegui me organizar, o trabalho já tá tudo organizado. E agora eu tô aqui de volta no nosso canal novamente, que eu tava morrendo de saudade. Edmilson Araújo, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Dia dos Pais, domingo. Isso. Ajeita um pouquinho o teu celular, Edmilson. Deixa eu ver o seu rosto. Afasta um pouquinho. Pra gente conseguir ver e te ouvir bem, tá certo? Isso. Pode organizar isso, o celular. Isso. Tá melhor? Certo? Tá, agora tá melhor. Edmilson, seja bem-vindo. Ok. Meu querido, fala um pouquinho para as pessoas aqui que estão assistindo a gente, um pouquinho da tua história. Você é um pai atípico, né? Fala pra gente como é que você
descobriu como foi que aconteceu na tua vida essa coisa de virar pai atípico, de ser pai atípico. Isso. Olha, o... é o João, o nosso João, né? Como a gente chama aqui, o nosso João. João hoje tem 17 anos, fez agora esse mês, fez 17, mês passado, fez 17 anos. Então, quando ele nasceu com algum probleminha já. Ele tinha um problema de saúde, tinha quilotórax. Então, passou uns dias na UTI, passou 45 dias na UTI, e depois se recuperou. Ficou bom, saiu do hospital, como se nada tivesse acontecido, totalmente recuperado, né? E com o passar do tempo, a gente sempre foi tendo aquele cuidado. Não, vamos ter um cuidado especial com ele. E assim a gente ia. E ele foi na fase normal de desenvolvimento, desenvolveu tudo. Até 1 ano e meio ele falava as palavras normais, de papai, mamãe, dá, chupeta, essas palavrinhas, né? A partir de 1 ano e meio, com 2, ele começou a parar de falar. Não falava mais. As últimas palavras que ele falava foi papai. E ficou aquilo assim. E levava ao médico. Ele começou a fazer fono com 2 anos, desde os 2 anos que ele faz fono. Então, ficou assim. Um médico dizia, o pediatra dizia que era autismo, o psicólogo dizia que não, a fono dizia que era. E isso durou 2 anos e meio. Aí, com 5 anos, nós decidimos ir para São Paulo. Em São Paulo, foi diagnosticado, o médico diagnosticou como autismo. Então, a partir dos 5 anos, quando foi diagnosticado com autismo, aí nós começamos a tratar, procurar as melhores formas de se adaptar a isso. Era novidade para nós, né? Era o nosso novinho, nosso filho novinho. Então, foi assim, eu não vou dizer que foi um baque, até mesmo porque a gente já sabia do histórico dele. Não teve muito aquilo que muitos pais acontecem, que eu presencio, sei que acontece, aquela parte do luto, né, que o pai tem, o pai e a mãe têm. Então, assim, não foi muita surpresa. A gente já sabia que tinha alguma coisa errada. Então, ninguém ficou tão abalado em relação a isso. O que a gente procurou foi sempre dar o melhor para ele, os melhores médicos, as melhores terapias. E assim ele vai até hoje. Né? Está Ô, bem Edmilson, mas deixa eu... desenvolvido, ele não Bacana. é verbal, é bem independente, Sim. mas não é verbal. Ele não é verbal, faz todas as terapias, assim, não tem... a única dificuldade mesmo é ser verbal, não ser verbal. Né? É. Ô Edmilson, a gente conversa com muitas mães, assim, durante muito tempo. Eu conversei com muitas mães aqui nas lives e pessoalmente, Uhum. e a gente fala muito, você acabou de falar sobre o luto, né? Tem a questão do luto, que acaba sendo uma característica muito maior das mães, né? Isso. E o que acontece também sobre essa questão, eu nunca tive oportunidade de conversar com o pai de uma forma mais aprofundada, estou tendo a partir de agora, né? Isso está sendo muito bacana, parabéns pela essa semana aí dos pais atípicos. Estou muito feliz em participar dela. E eu queria saber... Porque, aí tem a questão dos lutos, né? Do luto das mães. E tem a questão também da mãe modificar toda a vida, né? Muitas vezes colocar o sonho também de lado ou para depois, para se dedicar à criação do seu filho, né? Com deficiência. Aconteceu isso com você também? Você teve que guardar sonhos. Quem é o Edmilson antes do João e quem é o Edmilson depois do João? Não, assim, realmente a gente abre mão de muitas coisas depois disso. Até enquanto é criança, que é pequenininho, que você consegue ir para carregar, você consegue viajar, que não consegue controlar a ansiedade deles, né? A gente consegue ter uma vida praticamente normal. Mas depois que ele começa a crescer, que ele começa a até mesmo entrar na adolescência, fica um pouco difícil. Você começa a se limitar.
você já não pode mais estar saindo, ou sai o pai ou sai a mãe, porque em nem todos os lugares vai ser adaptáveis para eles, né? Então, isso aí depois, com o passar do tempo, conforme eles vão crescendo, realmente a gente vai se limitando. Eu atualmente sou separado da mãe dele, então, assim, eu tenho que revezar com ela em relação, assim, se eu preciso sair, eu tenho que revezar com ela. Ou então revezo com meu filho, que mora comigo, o filho mais velho também, né? E a Sim. gente faz esse revezamento. A gente procura não se isolar completamente, tá? Mas a gente vai se adaptando, assim. Até porque eles precisam também de uma rotina. Eles precisam, quer dizer, Sim. de uma rotina, não, eles precisam sair da rotina deles, né? Porque se você for, você vai ficar o tempo todo preso em casa, sem poder ir para algum canto. Então, a gente tem que fazer essa adaptação, até onde eu posso ir. Quando ele era menorzinho, ia logar até onde ele dava. Se ia para um aniversário, vamos ficar no aniversário o tempo dele. Deu o tempo dele, a gente já ia embora. Voltávamos para casa para poder... Aquele tempo dele acabou. Então, não adiantava a gente ficar forçando isso. E hoje também ainda acontece isso. Ele consegue ser bem mais acessível hoje, desde que ele tenha o celular em mãos, que é uma coisa que faz com que controlar, né? Aí ele consegue ficar. E também tem Bacana. aquela parte assim, às vezes eu nem vou em todos os locais que eu não conheço e nem ele conhece. Por quê? Porque justamente ninguém sabe como vai ser a reação. É um local novo para ele. As pessoas também não entendem, às vezes podem achar, é um menino birrento, é um menino que faz birra, o pai não tem controle, a mãe não tem controle. Assim, quando nós vamos, tipo no Movidos, no Centro Multidisciplinar, tem uma festa lá, tem a festa de fim de ano, esses locais que é conhecido dele, então aí ninguém se preocupa, tem um espaço fechado, a gente deixa aquele espaço, ele anda, pula, briga, grita, e assim, está todo mundo naquele mesmo barco, então você não se preocupa, não tem essa preocupação. Se a gente vai para um local que não é conhecido, você realmente tem que ter aquela preocupação de como que vai lidar, como que ele vai achar aquele local vai ser bom para ele até que ponto. Entendi. Olha só, tem umas mensagens aqui para você. Gilmara Rodrigues falando: Edmilson, exemplo de pai. A Clívia, Edmilson, você é um paizão. Maxilene, Edmilson, super pai do João. A galera que tá mandando mensagem para você. Já tô vendo que você é um paizão, né, do coração. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar só um pouquinho o bate-papo aqui, para a gente ver um pouquinho o rosto direitinho do Edmilson. Olha aí, ó, para a gente ver um pouquinho do rosto do Edmilson. Aí lá no finalzinho eu volto com todos vocês, e aí vocês podem fazer pergunta para o Edmilson, tá certo? Edmilson, olha só, me fala quem era o Edmilson antes do João. Antes do João, assim, eu sempre tive o sonho de ter um filho, né? Sempre tive o sonho de ser pai. Então, o João foi uma bênção para mim. Assim, independente do que aconteceu durante a gestação, os problemas todos que ele teve, mas eu sempre tive até os médicos desenganaram ele quando ele estava na barriga da mãe dele ainda, né? Que não sobreviveria. Então, mas assim, eu sempre tive aquela fé de que ia dar certo, que ele ia sobreviveu, venceu a doença, veio com o autismo, descobrimos o autismo, mas assim, na realidade o João é tudo para mim. Eu não sei se eu conseguiria viver sem ele hoje. E outra coisa, ele me ensinou também muita coisa. Você ter paciência, você ter calma em relação às coisas, não ser tão afoito.
Isso ele me ensinou tudo. Isso é uma maravilha, né? E o Edmilson depois do João? Fala aí pra gente. Depois do João, primeiro o João. Quem é? Que Tudo é pai é primeiro. esse? Mas que pai? Mas depois que o João veio para a tua vida, o que foi que mudou? Quem é esse novo? Quem é esse pai? É um pai que cuida muito. Principalmente, o meu cuidado é todo com ele. Tudo que eu vou fazer é pensando sempre ele estando na frente. Estou pensando no futuro dele, qualquer coisa que eu vou fazer, uma preocupação que eu tenho muito. A gente sabe que nós não somos eternos. Um dia a gente vai ter que fazer a passagem, né? Vai ter que ir embora. Minha preocupação muito é essa, de como ele vai ficar. O João é muito apegado comigo, então, assim, e eu apegado a ele, então eu me preocupo muito em relação a isso. Como que vai ser daqui para frente, o dia que eu me for? Essa é a minha maior preocupação. Na Mas verdade, é a preocupação da maioria dos pais, né, Edmilson? a maioria Os dos pais pais. ficam muito com isso na cabeça, como é que... Principalmente, eu fico ouvindo as mães também, né, que conversam mais com elas falam assim, nossa, a minha maior preocupação é se eu partir e deixar meu filho com quem vai ficar, como vai ficar. E isso é bem preocupante, né, porque a gente não pode ficar pensando nisso também. Exato. Né, que Eu acaba tenho minha fazendo mal. família que cuida, que pode cuidar, mas eu sei que nunca vai ser igual ao que a gente está esperando mesmo. Do modo que a gente sempre acha que o que a gente está fazendo é o melhor. Por mais que venha uma ideia nova, alguém dê uma ideia nova, mas a gente sempre tem esse receio. E assim, eu procuro sempre adaptar ele aos locais que eu vou. Eu tenho que ir alguma coisa, ele pode ir comigo, eu tenho certeza que aquele lugar vai ser seguro para ele, então ele vai comigo. Se eu não puder sair, eu dou um jeito, ele fica lá com a mãe dele, fica com as tias, a avó, o irmão, e assim. Eu não. Eu me privatizo muito de algumas coisas, que eu sei que não vai dar para me poder fazer tudo, né? Mas algumas coisas eu faço assim, nesse sentido. Pedindo ajuda, sempre pedindo ajuda. Ô, Edmilson, vamos falar de uma realidade bem chata agora, uma realidade bem triste. Quando surge uma pessoa com deficiência na família, quando surge uma criança com deficiência na família, infelizmente é um choque, porque ninguém acaba, ninguém espera, né? Ou ninguém deseja. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, os pais acabam abandonando o filho por vários motivos. A gente não pode julgar, porque esse não é o papel da gente, né? Cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si, cada um sabe até onde pode chegar. Mas fala pra gente qual a tua opinião, né? O que é que você tem a dizer dessas pessoas que, por seus motivos, é bom frisar aqui que a gente não está julgando, não conseguem conviver com a novidade na vida de ter um filho com deficiência? Olha, eu acho que a pessoa ela não tem, vamos dizer assim, uma capacidade ainda. Porque isso você aprende, você vai aprendendo. Se você quiser, você vai aprender. Eu, quando me separei da mãe do João, uma coisa que eu fiz foi não abrir mão dele. Não abri. Não abri mão mesmo. Eu queria ficar, eu queria cuidar, eu queria dar todo o apoio que fosse necessário para ele. Então, eu não abri mão. Eu disse, eu vou ficar, eu vou cuidar, sem problema nenhum. Hoje em dia, você vê muitos casos, a gente conhece muitos casos, a gente trabalhando diretamente com o autismo, com atendimento com crianças com autismo, a gente vê, existe essa realidade, sim, de que pais que abandonam ou deixam só com as mães, ou as mães deixam só com os pais. Eu acho que isso aí é como se fosse uma fraqueza da pessoa. A pessoa não tem nunca essa capacidade para cuidar de uma outra. Como é que eu posso contribuir na vida de uma pessoa se eu deixei para lá?
Eu não tive, porque meu filho tem uma deficiência. Ah, meu filho nasceu com o pé torto, meu filho nasceu com autismo. Por que que eu faria isso? Eu acho que é um pouco é fraqueza das pessoas. Porque você diz assim, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho. Mas você pode ter no momento, mas para onde você for, você vai com seu filho. Você vai abrir mão no começo, você vai abrir mão de muitas coisas. Eu abri muito mão, eu abri mão praticamente da minha vida social. Quando eu me separei, que fiquei com meu filho, eu abri mão praticamente da minha vida social. Eu não tinha, até eu me adaptar tudinho, mas mesmo assim eu não abri mão dele. Abri mão de coisas que não eram tão necessárias no momento. Que bonito. E você é E eu educador, acho né? que Também. ah, Você é educador, né? eu Também, acho né? que o Professor. pai jamais deve fazer, tanto o pai quanto a mãe. Porque uma coisa que a gente sabe, existe ex-marido, existe ex-mulher, mas nunca vai existir o ex-pai, né? Ex-pais, ex-mãe, É nunca vai verdade. existir. Então, isso aí eu acho que você teria que trabalhar. Você não quer viver com sua esposa, com seu esposo, mas ali seu filho você tem que estar presente, você tem que estar o tempo todinho ali participando em tudo que for necessário, por mais que você não viva com a sua esposa ou o seu esposo, sei lá, seja o que for, mas você tem que estar aquilo ali. Eu acho que esse abandono é uma fraqueza. É uma fraqueza tanto do pai quanto da mãe. Que ou vem psicologicamente, ou vem lá de trás, alguma coisa nesse sentido. Eu falo com sinceridade para você, eu jamais abandonaria. Como não, É, a não gente. como pedir para ficar com o meu filho e hoje em dia não faria isso, não. Uma semana que eu passo de férias, que eu vou de férias, eu já fico preocupado. Ai, como é que ele está? Se ele está bem, tá fazendo isso, o que ele está fazendo? Manda uma foto, manda um vídeo. Ó, Assim. tem umas perguntas aqui para você. Ah. Vamos lá. Ó, a Fran está perguntando: qual a sua experiência com a inclusão escolar? João teve? Olha, o João teve bastante experiência com inclusão escolar, mas, infelizmente, o Estado aqui não tem, nem Estado, nem município, não tem nada. Ele tem hoje, ele faz as terapias, ele tem tudo quanto é terapia que ele precisa. Eu tentei em colégios para tentar inserir ele, né? Em dois, eu praticamente fui expulso, ele foi expulso, me pediram para que tirasse ele, me pediram para levar as 7 e buscar as 9. Eu disse, eu não tenho condições, como é que eu vou? Eu tenho que trabalhar, eu não tenho com quem deixar meu filho. Tinha que deixar meu filho 7 horas no colégio e 9 horas eu vim buscar de novo. É uma forma de você estar tirando, fazendo com que eu tire meu filho. Você não está me expulsando, mas você está entre aspas, pedindo para que eu tire meu filho. E realmente eu tirei. Eu vi que não daria certo, não tirei. Isso era uma escola particular. Sim. Fui para o município. O município é a mesma coisa. O município não tem condições, não tem pessoas preparadas para cuidar. Em Infelizmente, duas né? escolas do município, todas as duas teve problema. Inclusive, teve caso de um que aqui rapidinho falando para você, que meu filho foi Sim. denunciado na delegacia do menor. Um dos pais foi e denunciou Nossa. ele na delegacia do menor porque ele tinha mordido a filha dele. Ele Nossa. mordeu, ele tinha o quê? Uns 8 para 9 anos, mordeu a filha dele, ele foi na delegacia e fez uma ocorrência policial. A escola também, na época, não me comunicou. Eu fiquei sabendo depois, quando eu recebi uma intimação para ir na escola, na delegacia, para poder saber Nossa. o que era isso. Que Aí fui despreparo, descobrir hein? que foi isso. Foi pai, um pai. Um pai informado. Que A despreparo da escola não. escola, né? A principal culpa disso foi a escola, porque não deu o Da apoio escola. necessário e nem me comunicou do que estava acontecendo.
Aí depois ele foi para uma outra escola municipal também. Não deu certo, eu deixava ele, ia trabalhar quando era 9 horas, chegava. Ah, paizinho, vem aqui que o João está agitado. Ah, eu saía do trabalho, ia para lá. Assim, no caminho eu já ia pensando, onde é que eu vou deixá-lo? Porque quando você deixa umas crianças na escola, você já está todo, seu programa já foi feito o programa do dia, né? Até a hora É de você verdade, ir buscá-lo. Então, Isso. 9 horas eu já saía para ir buscá-lo. E aonde que eu vou deixar? Porque eu tenho que voltar a trabalhar, vou deixar com a mãe, vou deixar com o irmão, vou deixar com a avó, vou deixar com a tia, assim, aquele transtorno. Então, eu acho que realmente a escola, particularmente Edmilson, eu não encontrei apoio nenhum, nem na municipal, nem na particular, nem na Ô, estadual. Edmilson, você é educador também? Não, não, sou não. Sou não. Ah, tá, pensava que você era educador. Olha só, tem uma pergunta aqui da Josélia. Como você encarou quando você teve certeza que seu filho era autista? Ó, assim, quando o médico fala para você que ele é autista, você realmente, para mim, caiu a ficha. Porque anteriormente, quando a gente estava nessa batalha de querer um dizer que é, o médico dizer que é, o psiquiatra que não, a fono que sim, havia alguma dúvida em relação se seria ou não. Então, quando nós descobrimos, eu e a mãe dele, quando nós descobrimos, não foi tão assim impactante. Para mim, particularmente, não foi. Não foi. O que teve foi que a gente teria que começar a pensar como que nós vamos lidar com isso. Com o autismo. O que que precisa? Aonde que nós vamos, o que que nós vamos fazer agora para fazer isso? Então, quando viemos de São Paulo, já viemos com indicações de que terapias seriam necessárias, fez ecoterapia, fez todas as terapias necessárias, como faz até hoje. Sim. Outra pergunta aqui, do Pedro Maciel. Como foi a aceitação de seus familiares com a descoberta do autismo de seu filho maravilhoso? Ó, assim, a minha família é completamente a favor. Acolhemos, acolheu, deu todo o apoio que fosse preciso. Todas as nossos familiares. Não houve momento algum rejeição. Houve algumas pessoas que fizeram algumas comparações, mas antes de fechar o diagnóstico. Ah, porque o priminho dele já fala, tem acho que 4 meses de diferença, o primo mais novo do que ele. Ah, o priminho já está falando, ele não está falando, tem alguma coisa errada, não sei o que, isso assim. Mas, fora isso, a família foi 100% e continua 100%. E a família é muito importante, né, Edmilson, nesse processo, né? Esse Com processo de certeza, cuidado, com no certeza. processo social. Os Ó, tem outra tios, pergunta tias, aqui. Os tios, né? Isso é muito aonde eles importante. podem levá-lo, eles levam sem problema nenhum. Ele convive até mais socialmente com a minha família do que propriamente comigo presente. Porque se eu estou presente, ele sabe que com o pai ele vai ter ele vai pedir alguma coisa, eu vou ceder. Assim, quando eu não estou presente, que ele está com os tios e tias, ele interage, brinca, faz tudo, tudo. Aí quando o pai chega, o pai Uhum. estraga. Olha só, a Lindinalva Azevedo, ela está falando aqui, ó, é sobre a fala, né, da educação que você falou. Ela falou assim, na prefeitura avançou. Hoje eu sou professora e faço capacitação em autismo. Ela está falando, né, e ela completa aqui, dizendo que hoje tem uma capacitação para mais de 500 profissionais na área da educação do município. Muito bacana, né? É bom a gente ver esse progresso e espero que depois dessa pandemia aí, a educação fundamental, enfim, toda a esfera da educação, ela venha preparada para atender todo tipo de pessoa, né, Edmilson? Isso. Realmente eu espero disso, porque foi uma coisa que eu não conheci.
O João, quando ele Sim, entrou infelizmente. na última escola do município que ele entrou, ele passou 4 meses esperando que a CEMED conseguisse uma professora auxiliar para cuidar dele. O quê? 4 meses É. de escola para poder conseguir uma professora auxiliar para acompanhá-lo. Porque ele não tinha condições, ele não escreve, ele não Mas fala. tem muitas mães que elas relataram que ainda tem esse problema, tem essa dificuldade, infelizmente. Aham. Ó, outra, Às vezes eu acho mesmo que isso aí está mais no papel do que no físico. sim, Está mais no papel do que no físico no mesmo. físico. A Kátia está perguntando qual foi a sua principal dificuldade no convívio social com o João? Ó, eu acho que a principal foi a aceitação de terceiros. Porque você sempre fica ali. Tem alguém que vai falar alguma coisa, tem alguém que vai olhar para você de um jeito diferente. Como eu falei para você, vão dizer, é birra, é menino birrento, menino, mas eu também nunca retruquei, nunca falei nada, deixei, se ele fez a birra, o choro no shopping, vamos tentar acalmar, assim. Tem algumas pessoas que realmente ajudam a gente, tem outras realmente que não, né? Tem outros que realmente condenam, olham de mau jeito. Tem meninos que falam. Porque menino não tem maldade, criança não tem maldade. Fala realmente o que quer. Né? É verdade. Então, ele é especial, não sei o quê. Ele é especial. Eu digo, não, ele é autista. Ele é autista, ele só não fala. Tanto que onde nós moramos hoje, os meninos todos os conhecem. Conhecem, falam, mandam beijo, cumprimentam. Assim. E o João tem uma boa relação. Ele vê uma pessoa, ele cumprimenta, dá tchau, manda beijo. Ele é bem sociável. Ó, a Lívia Farias está perguntando como é a alimentação do João. Tem alguma restrição? Deve ser alguma mãe, né, também que deve ter. Isso, exato. No começo, nessas pesquisas que a gente faz sobre alimentação, sobre medicação, ele fez bastante tempo dieta, sem glúten e sem lactose. Então, nós passamos um bom tempo, assim, até mesmo porque isso é uma alimentação muito cara. Hoje em dia existe mais algumas facilidades, mas na época que eu fiz era muito cara essa alimentação. Então, quando eu comecei a fazer, eu senti realmente uma melhora no comportamento dele. Quando ele comia o glúten ou a lactose, realmente havia algumas alterações de humor nele em relação a isso. Mas com o tempo, conforme ele foi crescendo, eu fui tirando, fui diminuindo. E até o ponto que eu tirei. E hoje em dia isso já não interfere mais nele. Isso é ótimo, né? Ainda bem. Ele não interfere. Eu fui tirando aos pouquinhos a alimentação sem glúten, sem lactose. E ele se adaptou. Tanto que ele não tem nenhuma reação a mais se ele come. A Nilce Fran está perguntando, Edmilson, qual o teu maior desafio hoje com o João, já saindo da fase da adolescência? É uma pergunta bem interessante essa. É bem difícil isso, porque até mesmo quando ele entra na fase da adolescência, você começa a pensar como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai aflorar a sexualidade dele? Como que vai ser tratado isso? Inclusive, até tratei com o médico dele, perguntei com a psiquiatra também. Fiz tudo uma pesquisa para saber como lidar com isso. Então, o João, hoje em dia, ele é formado. Fisicamente, ele é um homem formado. Só que
ele não tem ainda aquela maldade. Ele não fez a descoberta da sexualidade dele. Ele não sabe Sim, para que serve, como que ele vai usar aquilo. Assim, ele ainda é muito criança em relação a isso. Ele não sim. percebeu ainda, não, para que serve, como que vai ser, o que ele vai fazer com aquilo. É, tipo, explorar. Ele nunca fez nenhuma pergunta, nunca chegou Não, até nenhum mesmo porque tipo ele não de. fala, né? Ele não é verbal, É. então Ah, entendi, é verdade. ele não tem Não como. tem curiosidade, nada de curiosidade, não. Não tem. Ele não tem essa curiosidade. Às vezes ele tem a gente está tá dando um papo aberto aqui, às vezes ele tem as Sim, ereções dele, mas aquilo normal parou ali, ficou e pronto. mas é normal. É assim, é todo adolescente, né? Todo pré-adolescente tem isso também. Exato, mas ele não tem. Olha, Eu fiquei muito preocupado em relação a isso, por causa dos hormônios, da troca de hormônio, né? É muita coisa. No começo, realmente, ele ficou nervoso. Quando ele começou a entrar na adolescência, ele teve uma fase muito nervosa. Mas aí sim. já fui entendendo que eram os hormônios que estavam mudando, que estava tendo, ele estava sentindo aquela transformação, só não sabia como, não tinha como explicar, não é? Então, assim, e foi tranquilo. Eu achei até que seria bem pior, mas não foi, não, foi bem tranquilo. Essa Bacana. passagem dele de criança para adolescência foi bem tranquila. E como é que vai ser o dia do papai? Me conta aí, como é que vai ser com o João? Se tem algo Ah, nós, programado? Nessa é, pandemia, né? a pandemia que acabou realmente com muita coisa. Nós vamos ficar em casa, né? Porque, assim, eu moro em apartamento. Então, para o Sim, João é bem mais difícil segurar essa pandemia. Porque tá tudo proibido. Ele não pode descer, não pode ir para a piscina, ele não pode fazer as atividades físicas dele no condomínio, porque está tudo proibido. Ele não pode sair, não pode ir para uma praça. Aí o que acontece? Ele divide entre aqui e a casa da mãe dele. Onde nós moramos é a casa da mãe dele. sim. E final de semana, está muito agitado, assim, o que eu faço? Então, beleza, ponho a máscara, ponho luva, põe dentro do carro e a gente vai passear. Passeia da Zona Sul à Zona Leste, do outro lado do Rio, tudo dentro do carro. Ele acalmou, viu que tranquilo, ele viu coisas diferentes. Quando volta para casa, volta de boa, tranquilo já. Mas se ele ficar todo dia, ele tem que sair. A gente tem que dar uma saidinha com ele todo dia. Eita, é roeiro, é roeiro. É, ele tinha uma rotina, ele tinha aquela rotina de todo dia de manhã acordar, ir para a escola, depois da escola ele ficava na casa da avó dele. E tudo isso mudou, quebrou assim de uma hora para outra. Então, para a gente, ditos normais, é difícil. Agora você imagina para ele que não tem como esse entendimento de que hoje ele não pode sair, hoje ele não pode fazer a educação física que ele fazia aqui no condomínio, ele não pode ir para a piscina, né? Ninguém pode ir para um supermercado, que ele adorava ir para o supermercado comigo. Não pode. Então, assim, aí a gente tem que fazer os jogos, televisão, algumas brincadeiras. Como ele está na fase da adolescência, ele gostava muito de ouvir essas músicas infantis. Agora não. Agora ele gosta de ouvir música qualquer coisa que apareça aí. TVZ, as músicas atuais. As músicas atuais, isso é muito bom. Olha Isso. só, Edmilson, que prazer te conhecer. Olha só, parabéns pelo pai que você é. O João, ele tem muita sorte de tê-lo na vida dele. Viu? Obrigado. Ouvindo tantas coisas que já ouvi sobre abandono, que Uhum. infelizmente é a realidade maior, né? É a realidade que prevalece. O Isso. abandono, essa coisa de jogar a carga para cima das mães. Uhum. Eu fico muito emocionado. Em vários momentos eu me emocionei aqui na sua fala. Uhum. E fico muito feliz de encontrar um pai que sabe o que é ser pai, Uhum. né?
fazer o papel de pai, principalmente para uma criança com deficiência. Meus parabéns. Obrigado. Felicidade para você, para o João, para toda a sua família. Tá. E feliz Dia dos Pais. Obrigado. Obrigado mesmo. E parabéns para todos os pais aí que estão. Tá certo. Nos assistindo. Ó, vou me despedir. Que bacana. Quer falar alguma coisa para se despedir do pessoal? Não, só que assim, eu vou deixar um recadinho para que todos os pais participem mesmo. Independente de você conviver com seu filho ou não, eu acho que a sua presença, ela ajuda muito, muito mesmo, vai ajudar muito seu filho. E quem já participa, parabéns. Tá certo. Fica aqui para se despedir com o pessoal da live comigo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, a gente já está em 41 minutos de live, Milson, e a live daqui a pouco vai cair. Então eu vou fechar essa live, tá certo? A gente vai aqui encerrar o Edmilson e a gente vai encerrar essa live, e aí eu vou abrir uma nova live, e todo mundo voltando, hein? Que a gente vai conversar com o Carlos Alberto, que também é um pai atípico, tem 2 filhos, e vai contar a história dele pra gente também. Tchau, querido. Muito obrigado pela conversa, viu? Vamos de novo.